hear me? Olá a todos, estão me ouvindo bem? Perfect. Thank you everyone for joining us. Muito obrigado por estar aqui com a gente e bem-vindos a essa sessão. Antes de começarmos, eu gostaria de lembrar a todos vocês que existe a opção para a interpretação. Como vocês estão vendo aqui no nosso slide, somente é preciso apertar o botão de interpretação, que é um ícone de globo, e esta sessão tem a interpretação simultânea para o espanhol, português, francês e russo. Então, escolham o idioma que funcionar melhor para vocês e também vocês podem silenciar o áudio original para que possam se concentrar somente na voz dos seus intérpretes. Então, eu vou dar alguns segundos para vocês fazerem isso antes de que comecemos. Então, podem ir em frente e selecionar o idioma que vocês precisem. Antes de começar com um tema mais detalhado, eu gostaria de dar as boas-vindas também aos nossos convidados e gostaria de esclarecer as regras que nós teremos para esta sessão. O espaço onde estamos tendo essa conversa é um espaço seguro e imparcial para o intercâmbio de conhecimentos, experiências, habilidades e opiniões de uma forma mutuamente respeitosa. São questões relacionadas com as suas preferências, a sua sexualidade. Eles vão falar sobre as suas atitudes e esse tema de hoje também é muito pessoal. Então, queremos garantir que não exista nenhum tipo de bullying, assédio ou uso abusivo da linguagem, expressão agressiva de opiniões ou qualquer comportamentos indesejáveis que pudessem causar desconforto a panelistas, palestrantes, tradutores ou participantes. E eu também gostaria que vocês soubessem que essa sessão vai ser gravada e vai ser transmitida ao vivo pelo Facebook. Então, por favor, tenham cuidado com o que escreverem. Se vocês tiverem algum problema com seus dados pessoais, alguma questão de confidencialidade que seja importante, por favor, não compartilhem seus dados pessoais no Facebook nem na nossa transmissão. Então, vamos começar oficialmente. Vou dar as boas-vindas a todos. Como vocês sabem, nessa sessão vamos falar sobre como o kink está relacionado com nós mesmos, com a nossa intimidade, com nossos parceiros sexuais e com a nossa comunidade também. Então, hoje tenho 3 convidados maravilhosos que vêm de lugares diferentes do mundo. E eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre cada um deles e vou falar também diretamente com cada um deles durante a sessão. E no final da sessão, vocês também terão a oportunidade de interagir com eles na sessão de perguntas e respostas. Vamos responder a todas as perguntas que pudermos quando elas aparecerem no bate-papo e na sessão de perguntas. So now I'm gonna stop sharing the screen and we're gonna Então, move agora eu vou parar de compartilhar a tela e vamos passar para a nossa discussão. Como temos público do mundo todo, eu também gostaria de lembrar aos palestrantes que eles precisam falar devagar quando falarem em inglês, porque isso facilita o trabalho de tradução e a compreensão de todos os que estão na audiência. before going into one-on-one discussion with Então, antes de começar as discussões individuais com cada um dos convidados, eu também gostaria de que todos os nossos participantes tivessem a oportunidade de se apresentar e compartilharem a sua opinião sobre algumas das questões que serão discutidas hoje. Então, para isso, eu vou fazer 4 perguntas para os participantes. Por favor, eu quero que todos os convidados, se sentirem confortáveis, respondam a estas perguntas e depois podemos voltar e falar sobre tudo o que já tínhamos planejado antes. Então, vamos colocar a pesquisa aqui e vai aparecer na sua tela, entendeu? Então, apareceu agora uma janela na sua tela
Por favor, respondam essa pergunta, que é a primeira. A primeira pergunta é: o quão kinky você pensa que é? De 1 a numa escala de 1 a 10. Então, antes, de começarmos a nossa discussão, gostaríamos de saber qual é a sua resposta. Quão kinky você pensa que você é? Responda, por favor. Então, o primeiro seria quase não sou kinky e o 10 seria o mais kinky que você poderia imaginar ou mais kinky que você já tenha ouvido falar. Então, pode ser 1 menos kinky, 10 mais kinky. As pessoas continuam votando, então eu vou esperar alguns segundos para os que continuam votando. E parece que até agora temos o número 5, que é justamente pela metade dessa escala, que eu acho que é perfeito. Vejo que tem algumas pessoas que continuam votando, então vou deixar a pesquisa disponível por alguns segundos e, temos pessoas no chat aqui que dizem oi, que estão, nos saudando em vários países, então eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Muito bem-vindos à nossa conversa. Ok, então estou vendo aqui que todo mundo já respondeu a pergunta na pesquisa e o maior resultado até agora foi o número 5, que está justamente na metade dessa escala de 1 a 10. Quem que você acha que você é? Perfeito. Como vocês podem ver aqui, esse é o resultado da pesquisa. Número 5 foi o mais alto, a resposta mais frequente. E agora vai a pergunta número 2, que seria: as pessoas podem ser kinkies ou não. Então, só tem 2 opções. Você pode ser kinky ou não pode ser kinky. Então, basicamente, essa pergunta significa que ou você, gosta de um tipo de comportamentos, ou se você tem certos tipos de desejos relacionados com o kink, ou de nenhuma maneira tem forma de que uma pessoa aprenda a ser kinky ou se torne uma pessoa, kinky. Então, é uma questão que existe ou não existe em cada um de nós. Você acha que isso é verdadeiro ou falso, ou você não sabe? Até agora, a maioria de vocês falaram que essa declaração é falsa, porque é possível aprender a ser kinky. Temos algumas pessoas que ainda estão votando também. Então, como dá para ver aqui, a maioria de vocês pensa que essa declaração é falsa. Tem algumas pessoas que não sabem a resposta. Esperamos que no final da sessão de hoje vocês saibam a resposta para esta pergunta. Agora temos a terceira pergunta que apareceu na tela. Você se sente confortável falando sobre as suas kinks? Então, você se sente confortável falando sobre esse assunto, falando sobre as suas preferências? Sabemos que tem pessoas muito envolvidas que falam que é como se você, saísse do armário, é como se você saísse do armário pela segunda vez quando você fala sobre suas kink. Então, é parecida essa experiência quando você, sai e fala para as pessoas que você é gay, bissexual, então poderia ser
mais ou menos, estamos falando sobre quão confortável você se sente falando sobre esse assunto com os outros. Poderia ser muito, mais ou menos, ou nada confortável? Então, as respostas podem ser essas: "Me sinto muito confortável falando sobre isso", mais ou menos ou nada confortável. Então, a maioria dos votos estão pela metade também, mais ou menos confortável. Here we are. And I do want to apologize if some people still wanted to vote E and eu it também peço didn't desculpa se a pesquisa happen. acaba antes de vocês responderem a pergunta, somente não queremos passar tanto tempo fazendo essa pesquisa, simplesmente é uma pesquisa geral para saber mais ou menos quem são os nossos participantes e o que eles, acham sobre esse assunto. E agora temos a última pergunta Here aqui. we go. Kink is a healthy expression of Kink é uma expressão saudável da sexualidade. Sim, não ou não sei? O the que answer vocês could be acham? yes, could be no, or could A be resposta I poderia don't ser know. sim, não ou eu não sei. Do you believe that kink is a healthy expression Vocês or acreditam que not? kink é uma expressão saudável da sexualidade ou não? The majority are saying A yes. maioria de vocês dizem que sim, é uma expressão saudável. Some believe that um, they don't really know whether it's healthy or not, Alguns de vocês não sabem se é uma expressão saudável ou não, that it's not a e healthy tem expression. alguns que também acreditam que So não é uma that's expressão something saudável. we can also talk E about. esse também é um tema que podemos abordar durante But a nossa before conversa handing de it over hoje. to everyone, Então, vamos parar a pesquisa, over here you can see vamos compartilhar os no. And resultados. again, I apologize if some Então, eu still peço wanted to vote and desculpas didn't. se tinha outras pessoas que queriam votar e não conseguiram, mas acabou a pesquisa agora. All right. So now that we're done with polling, it is Ok, agora que terminamos a pesquisa, eu acho que foi interessante saber quais foram as respostas e eu gostaria de agradecer por participarem, respondendo essas perguntas. Foi interessante ler as suas respostas. Então, agora vamos passar para a nossa discussão. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados de hoje, I want to start with Zach. começando pelo Zach Cannell. So, hey Zach, how you doing? Olá, Zach, tudo bem? First, to introduce Zach. Zach is Gostaria de apresentar o Zach, que é um homem bissexual, transgênero, e ele mora na Austrália. Ele participou em vários movimentos em 2019. Ele é um defensor, da sexualidade, diversidade de gênero, e ele é um especialista em assuntos relacionados com a saúde mental e sexual. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença, Zach. Estou muito agradecido por contar com a sua presença hoje, com a sua participação. Eu sei que é quase meia-noite agora onde você mora, então realmente agradecemos que você tenha ficado acordado para participar na nossa conversa. Obrigada, é um grande prazer, e um privilégio estar aqui com vocês hoje. Então, antes de começar, você poderia falar um pouco sobre o que você faz, o que você faz na sua organização e como é que você começou a se envolver com o movimento Yeah. Kink? So, as mentioned in the Sim, intro, thank you como você mencionou durante a minha I'm a apresentação, sexual advocate. meu trabalho é ser conselheiro de saúde sexual. We Então eu specialize in trabalho sexual health com, dedicated service. o I serviço, que é o also único serviço australiano que champion temos no service governo, e também same-sex trabalho gender com o representation serviço que fornece, um, so much of my saúde role sexual, is conselhos, for orientações sexual and mental health e também sobre HIV. Então, eu outside of trabalho com work. a parte de saúde I'm sexual e mental das pessoas, a e local fora do community group trabalho, eu sou and líder de transgender uma folks. comunidade I am política, um also grupo comunitário a mental político health para administrator, pessoas and I've transgênero. just finished my Eh, master's degree, so eu I'm acabo de now terminar o meu working towards my mestrado, PhD. então,
eu não tenho muita vontade de fazer um doutorado, mas eu acho que o trabalho que eu faço com kink, abrange essas 2 áreas. Então, eu gosto muito de falar sobre a consensualidade, comunicação, eh, prazer, a forma que nos expressamos e como deveríamos nos sentir seguros praticando todas as nossas kinks. E sabemos que um ambiente seguro sempre é muito importante. Então, segurança, prazer e respeito são aspectos muito importantes da expressão sexual e do kink para mim. Mas, é claro, temos áreas como falar que você é você é um kinkster ou uma kinkster. É é muito complicado falar sobre isso no começo, muitas vezes, nas primeiras festas as que eu fui, eu não sabia realmente como falar, do que eu gostava, então eu acho que, encontrar a comunidade foi muito importante para mim. Sim, eu acho que muitas pessoas se identificam com isso também, com muitas So das when you coisas que mentioned você that, falou. you had to Quando você falou you started que thinking about kink and you você had a thought pensou a process pensar in no that. que tinha que encontrar o espaço We're adequado gonna para topic isso, later on about depois também vamos abordar a questão dos parceiros sexuais, a for comunidade people who are more engaged in kink. But e as pessoas if que we go back participam a little bit mais no to kink também, your personal mas vamos falar também thoughts, sobre o I would seu love to lado know pessoal. how and if kink Você had poderia nos dizer any impact on your como e se relationship o kink teve algum body efeito nos experiences seus or relacionamentos, no seu anything corpo, since nas you suas started experiências engaging in kink. emocionais, desde que você Did it começou have any a impact on how a you se look at identificar yourself, como how kink, isso teve algum get up in the leather efeito that na sua gives percepção you energy pessoal? that Ou será que mudou other alguma non coisa kink or sobre você body mesmo? parts or behaviors do not give you? Mudou alguma atitude, algum comportamento que você tinha antes? Bom, eu acho que a questão principal para mim foi a minha expressão e identidade de gênero. Como homem trans, eu me sinto orgulhoso com a minha identidade trans. E quando eu comecei com o kink, tínhamos, impacto, restrições e brincar com parceiros. Então, quando eu fui às festas, eu brincava com um quarto, parcialmente aberto e a primeira festa já tinha 4 ou 5 pessoas, no quarto, e eu soube que quando eu tirasse a minha camiseta eles iam ver as minhas cicatrizes, mas eu tinha que aceitar que esse era o meu corpo e que era uma área difícil para mim, porque eu estava me expondo no começo. Mas quando eu comecei a me familiarizar com couro, por exemplo, eu achei que isso era muito empoderador. Usar couro é como usar uma armadura realmente. Então, eu achei que me dava muito poder e, ao mesmo tempo, eu dentro da comunidade encontrei uma aceitação muito grande. Então foi muito empoderador e neste ano, durante o Mardi Gras, que é o nosso carnaval, é um evento muito grande que acontece em Sydney, eu fui no desfile, somente com, eh um colete de couro e todas as minhas cicatrizes estavam expostas pela primeira vez. Então esse foi um momento de muita euforia que eu Thank you, nunca vou for saying esquecer. that. And Muito obrigado I'm por sure that compartilhar a sua experiência. Eu tenho wherever you're certeza talking about it, que, I can see da how forma que você how it fala, eu impacted sei you que in isso foi muito especial para você e that que, a bom, lot eu of sei people que would love to muitas learn about your pessoas body também adorariam saber mais sobre isso and que você one está falando. specific subject that you were mentioning. E você falou sobre uma You have been questão muito representing específica. Mr. Leather Adelaide. You are the title holder Você right now. falou, que em Adelaide, na Everyone knows Austrália, that você you tem o título, do líder em couro. Então, o que significa para você ter ganho esse título como homem and trans how does bissexual? the leather community around you also E como é que a comunidade de leather, de couro na Yeah, sua comunidade like reagiu a isso? had Bom, a cidade de Adelaide nunca tinha tido um homem trans, que ganhasse o título. Eu fui o primeiro homem trans que recebeu esse título. Isso foi em 2015 com o Mister Queensland Leather, que é outro estado. Temos outro,
como Mister Leather International, no nível internacional, mas historicamente não é muito conhecido, que existam pessoas trans, nessa comunidade. Normalmente somente eram homens cisgênero. Mas quando eu solicitei participar, o Jack Thompson era um dos meus juízes no na competição e quando eu acho que ele é uma grande inspiração para todos nós. Ele fez um discurso e depois eu subi no palco justamente depois dele e eu compartilhei com eles a razão pela qual eu estava ali no palco, e era porque realmente ele me deu a confiança necessária para participar. Então estar ali no palco e adotar esse título como homem bissexual transgênero foi uma experiência de muita validação. Eu recebi uma aceitação muito grande da comunidade, aí eu desci no palco, estava usando a minha faixa pela primeira vez e recebi muitos abraços, muita amabilidade e foi muito eu estava muito emocionado, muito comovido. Thank you Então so much for sharing realmente, that. And I want to foi tell you muito that you legal. are receiving a lot of love in the chat. Obrigado, você também está recebendo muito carinho ali no chat, eh, por ter compartilhado a sua experiência. E eu acho que para os que não souberem do que o Jack está falando, o Jack Thompson é o maior ganhador do título de Mister Leather Internacional e ele também é transgênero. Então você falou que o Jack te inspirou muito e eu tenho certeza que você está inspirando muitas pessoas agora. Então, o que você mencionou sobre representação é muito importante. Lembrar que todos os indivíduos na nossa comunidade precisam, sentir que temos pessoas lá fora que também os reconhecem, que sabem que eles existem. Existem membros da comunidade que precisam de exemplos inspiradores, homens transgênero, homens bissexuais, porque honestamente fica muito claro que não há representação suficiente, mas eu acho que você, Zach, junto com outros, também estão abrindo muitas portas para as suas comunidades. Então, eu gostaria de te agradecer muito por compartilhar a sua história e eu tenho certeza de que os outros também gostaram muito de te ouvir. Muito obrigado. Então, vamos voltar e falar um pouco mais com você. Eu espero que também possamos responder as perguntas do público que eles têm para você. Então, agora eu gostaria de falar com o AMP, mas, por favor, Zach, fica aqui com a gente para que a gente possa continuar depois. E obrigada por compartilhar a sua experiência. Então, agora eu vou falar com o Amp Summers. Olá e muito obrigada por estar aqui com a gente. Amp, eu sei que também é bem tarde para o Zach, mas que para você é muito cedo, não é assim? Então, bom dia. Temos café aqui, mas nunca é cedo para falar sobre kink, então não se preocupe. Bom, o Amp é um blogger, trabalhador sexual, ativista e produtor de Fuss and Safer, que é um canal de educação sexual que também é muito recomendável. Eu recomendo muito que vocês assistam o canal, e ele também abrange outros tópicos relacionados com sexo e questões da comunidade LGBTQ+. E ele também representa o Mister S Leather, a marca Mister S Leather aqui. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, muito obrigado por me convidar. Eu acho que temos muitos participantes, muita gente no público. Obrigado por me convidar. Então, eu sei que você participa em várias coisas ao mesmo tempo, mas em geral, tudo está relacionado com saúde sexual e os direitos da nossa comunidade. Ao mesmo tempo, você também tem uma abordagem muito positiva do sexo. Então, para todos os que não conhecem o seu trabalho, você poderia nos contar um pouco sobre do que se trata, como começou a sua iniciativa e
quão community that importante você acha que é importante ter uma LGBT educação liderada pela guidelines comunidade for sobre os assuntos sexual relacionados com o kink, em vez de uma abordagem Absolutely. diagnóstica ou First off, médica? thank you for the Claro. question. Muito For obrigado those who pela don't know, pergunta. also Para todos os SafeWord que não is a YouTube channel souberem, that I started SafeWord é um about 4 canal do years and YouTube also que Parler que eu years comecei ago. com o meu amigo e com o meu So parceiro há alguns anos. but it is a YouTube channel with Faz muitos anos já, na verdade, mas bom, é um canal do YouTube com mais de 200.000 subscritores e and these videos temos wanted to cerca de convey 25 vídeos. perspective from Eh, são LGBTQ é um perspective, é our uma perspective, vídeos com a talking about perspectiva sex and kink, com kink and sex a nossa education perspectiva, is porque falar sobre queer sexo people, kink e but also educação for different sexual audiences. tem a ver com When talking pessoas stuff about queer, mas sex, também com o just público because geral, someone porque is quando falamos having sobre safe sexo spaces and anal, language bondage, around esse those tipo things, de segurança e it can be orientações se about aplicam just a because todas as my pessoas. generation, E o kink online media, começou YouTube, porque com a minha geração, that is our com form of mídia education. online, YouTube, When Netflix, we são a see nossa forma de educação e 6 years entretenimento, ago, mas I há think 6 we anos, were mais ou menos, seeing não different tinha nenhum tipo de positives of representação kink para a nossa because comunidade que sex fosse education from positiva, that perspective kink, wasn't que fosse educação sexual de uma stigmatized in some perspectiva way. que não estivesse estigmatizada de alguma Focusing forma. on bondage, Então, falávamos sobre bondage, falávamos polyamorous, sobre travel videos, preservativos, encouraging queer people to falávamos explore sobre travel videos, attractive non tínhamos voice muitas platforms perspectivas to diferentes. listen to Eu other tentei usar a minha voz e a minha topics plataforma para around, in fazer com que particular, outras vozes fossem ouvidas. Então, falamos to have sobre those temas kinds of relacionados com conversations with problemas people who share raciais, those experiences também in that falamos kind of com platform. pessoas And trans, yes, I que shared the compartilham suas um, experiências e usamos a nossa that's the kind plataforma of para que what os we deliver. convidados compartilhem as suas Thank you. experiências. É assim que Yeah, funciona o que eu again, faço. I do recommend it. Obrigado, Amp. Eu recomendo One of muito o the seu very canal. Eu acho few que é um dos platforms where people uma das truly poucas listen plataformas onde as to pessoas things realmente that they podem want to know ouvir about, things they want tudo to que elas querem escutar ou aprender take sobre on temas in a que very lhes positive interessam. way. Então, eu acho que Kink tudo isso é has visto de uma forma muito historically been positiva. stigmatized E o very much kink tem sido by muito things called estigmatizado, perversion marginalizado, chamado de and I think perversão. E it's very important again to have that eu acho que é muito representation importante realmente contar com essa in order representação das for pessoas que everybody são kink, que sabem do que elas estão sometimes they say falando it in a funny, e que lighthearted abordam esse way tema de uma and forma engraçada, very sexy, muito divertida. happy to have you here. Então, eu estou muito contente de que So você esteja aqui com a some people do gente. follow you on social Bom, media eu sou and um are familiar seguidor with seu na mídia that social, eu and estou familiarizado com todos os this is tópicos que você mencionou, common where e they existe uma say coisa em comum, eu acho, que é muito about the vista topic, nas suas which is discussões dos temas, e é a questão da communication. comunicação e do consenso. So how much do you think Consentimento. one Então, how much do you think these em primeiro lugar, eu gostaria de saber kink, eh, o but quanto also você how acha que é much would importante o be consentimento e a comunicação no decent kink, or getting mas in your own também personal life como isso é importante para você na or your sua vida relationship with pessoal e no seu relacionamento com seus parceiros. So personally, I think that Bom, kink pessoalmente, eu acredito que o and kink the pode nos science that ensinar muito. shows that Temos várias stigma pesquisas que demonstram que talks so much o about sex and that's estigma in our reprime education muito a vida system. sexual, os nossos seres And kinks sexuais, mas are também incredibly about a nossa individualidade. Então, about talking about eh, consent and talking about precisamos sempre falar sobre talking about I don't want to get consentimento, laid. It's kind of before you pessoas get que to something gostam de where you ser have to talk about amarradas, humilhadas em so I alguns think that there can be casos. Então, on tudo isso era muito to controverso antes com educate os aplicativos de initially just so that people relacionamento e tal, understand tinha what's várias on the table opções, mas realmente but quando also exite as well. comunicação e consentimento, existe And mais so for abertura, mas us também depende personally, muito da confiança. Então, I na started minha out trajetória having very good pessoal, eu relationships that comecei ended up failing tendo because relacionamentos que of fracassavam por causa da falta de consent comunicação ou por and causa also the lack de of uma falta de respect consentimento about what claro, worked porque não and what existia didn't. respeito And e não existia uma conversa there's sobre o que so funcionava e o little que of não that. funcionava. So E agora as we realmente come to the temos conclusion um what desenvolvimento de makes sex habilidades de good, comunicação muito is that maior. we have more close and Os Kingsters, por superficial exemplo, têm and relacionamentos instead of comprovados com muita mais confiança, relationships, e muita mais it's proximidade, afinidade do que deeper and outros tipos de relacionamento. Os ultimately Kingsters, everybody but
precisam também crescer como pessoas, como todo o resto da comunidade. Muitas pessoas usam a sua expressão kink para superar, e casos de abuso ou assédio, eh, e eles já foram vítimas de outras situações, às vezes. Então, eu acho que a conclusão que todos precisam lembrar, não importa que tipo de membro da comunidade eles sejam, precisamos falar sobre o cuidado pessoal, precisamos apreciar sempre também. Depois do kink, precisamos, também ter uma comunicação clara. Não podemos simplesmente, terminar, de fazer sexo, terminar de brincar com uma pessoa e não apreciar, o fato de que essa pessoa quis estar com você. É claro que houve cenas de controle, de domínio, mas isso não é abuso, isso não é eh, realmente uma coisa que permite que a pessoa se sinta mal. O sexo precisa ser seguro, mas é claro que existem riscos que já existem com o sexo. É como escalar pedras. Sempre existem riscos, mas há formas seguras de praticar a escalada de pedras. Então é exatamente a mesma coisa que eu estou mencionando aqui. Eu gostaria de destacar 2 coisas que você falou, que são muito importantes. A primeira coisa é a comunicação e a outra é a confiança, porque no mundo kink, eu acho que a primeira coisa que as pessoas de fora veem é que elas veem o perigo, o medo e o risco envolvido no kink. Mas na minha experiência, e eu tenho certeza de que muitos kinksters também, acreditam nisso, o espaço kink, quando você encontra parceiros em que você confia, essa é a base, porque realmente isso que permite a comunicação. Porque desde o começo falamos sobre quais são os nossos limites, onde queremos ir, falamos uns com os outros o tempo todo para garantir que todo mundo esteja bem, temos palavras seguras, temos, linguagem corporal que pode nos ajudar. Então, precisamos fazer com que as nossas fantasias, sejam liberadas e realizadas, mas também existe um cuidado e uma atenção 100% do tempo. Então eu acho que essa é uma das razões pelas que também é recomendado que você não esteja intoxicado, com influência de drogas, e que você realmente esteja sóbrio mentalmente para que você preste atenção em todos esses problemas. Então, pode ter risco e existem riscos, eu também acredito nisso. Eu acredito que precisa ser promovida uma cultura de segurança para o que sim, temos, também uma sigla para isso que é SFC, que é segurança, consentimento. Então existem muitos níveis para praticar as nossas kinks e eu acredito que isso pode ser de grande ajuda, mas sempre é muito importante se comunicar com os nossos parceiros antes de qualquer coisa. Bom, a minha última pergunta é uma pergunta mais prática e talvez é uma oportunidade para dar orientações para quem esteja nos ouvindo nesse momento ou possam ouvir a gravação. Então, bom, digamos que eu tenho a minha kink que eu quero manter na minha vida sexual, mas eu acabo de conhecer uma pessoa nova. Você recomenda que eu fale com ele sobre minha kink desde o começo ou, talvez, precisamos criar uma situação mais sólida antes de falar sobre isso? Bom, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante e é complicada, porque existem muitos fatores a ser considerados. Para uma pessoa como eu, primeiro você sabe que eu sou kink, mas eu também estou, lá fora tentando encontrar relacionamentos. Então, precisamos falar sobre as coisas que estejam estigmatizadas. Pode ser um estigma pessoal relacionado com a sua vida, com as suas próprias percepções, mas talvez são ideias, erradas de outras pessoas sobre, essa parte sexual. Então eu acho que a comunicação é importante desde o começo. Eu acredito que é importante se comunicar honestamente e abertamente, mas também do seu próprio risco, usando o seu próprio julgamento. Então, se você é uma pessoa kink e você quer estar com outra pessoa sem falar, tudo bem, mas não precisa ser também,
na primeira vez que você conhece a pessoa. Talvez no terceiro encontro, no quarto encontro, você deveria falar sobre isso, mas você precisa falar sobre suas kinks na sua identidade sexual para destacar que é uma coisa que você quer fazer com a outra pessoa, com as outras pessoas, não é uma coisa que eles têm que fazer, é uma coisa que eles têm a oportunidade de fazer. Então, a nossa abordagem desse tema é a base para como as outras pessoas vão ter uma percepção do relacionamento e também das nossas kinks. Porque existe um estigma, por exemplo, sobre puppy play ou BDL ou formas agressivas de flogging. Muitas pessoas ficam com medo disso, porque talvez eh, eles foram abusados, talvez temos também pessoas que têm regressões, experiências de regressões para ajudar terapeuticamente, como uma forma de superar problemas, ou pessoas que veem fraldas e sentem repulsão, porque eles relacionam isso com bebês, então BDL são amantes de bebês ou amantes de fraldas, você pode sair correndo, você pode aceitar, mas, bom, todo mundo tem sua própria forma de dizer as coisas, você precisa dar um tempo para que a outra pessoa também aceite isso que você está falando e para apresentar todas as suas kinks. Bom, eu acho que esses são temas muito importantes e foi muito bom que você tenha mencionado isso, porque uma coisa importante para mim, quando você falou que é positivo ter uma abordagem, onde você está convidando a pessoa, dando oportunidade para a pessoa que não conhece essas kinks, de participar no seu mundo e apresentar aquilo que você faz, eles, podem realmente gostar e eles têm o controle, para dizer o quanto eles querem participar ou não. Então eu acho que isso é super importante, precisamos abrir mais as oportunidades para que as pessoas também participem daquilo que a gente gosta de fazer. Eu também conheço relacionamentos onde tinha uma pessoa que era super kinky e outra pessoa que era super, baunilha, como a gente chama, que realmente não é kinky, mas aí a outra pessoa, eh, simplesmente, aprendeu a ser kinky, eles não sabiam que eles gostavam de uma coisa e realmente depois eles gostavam ainda mais do que o parceiro que era kinky. Então, é claro, quando eu me mudei para casa do meu parteiro, do meu parceiro, eu realmente, também ensinei algumas coisas para ele, mas agora é ele que também ensina outras coisas para mim que eu não conhecia antes. Então, eu sei que, tem muito aqui carinho, muitos comentários tem muitos comentários no chat sobre o que você falou. Eu acho que todo mundo gostou muito das suas respostas e do que você teve a dizer. Depois vamos voltar com você e agora eu vou passar para o nosso próximo convidado. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, escrevam elas no chat ou na área de perguntas e respostas, porque acho que vai ser difícil ficar vendo no chat tudo que vocês falaram antes, porque vai adicionando muitos comentários. Mas muito obrigado, Amps. E agora, em terceiro lugar, mas não menos importante, eu vou falar com o Sérgio Lopes. O Sérgio é um ativista paraguaio que trabalha numa organização. Ele também ele é um defensor do poliamor e positivo, sexo positivo, sex positive. E ele também acredita que deve existir muita comunicação, confiança, BDSM, ele gosta de puppy playing e ele também adora lamber axilas desde 2016. Então, bem-vindo, Sérgio. Eu te conheço, eu acho, desde 2012, não é assim? Todos nós somos muito próximos e nós sempre nos conhecemos em questões de trabalho. Então, recentemente, eu soube que você também, curte muitas coisas que eu curto também. Muito obrigado, Johnny. Muito obrigado por me convidar. Sérgio, você gostaria de falar para a gente um pouco sobre qual foi a sua experiência com o kink e como é que você começou a se envolver? Sim, eu acredito que desde que
eu era pequeno, eu gostava de coisas kinky sem saber no momento. Talvez eu tinha 12, 13 anos e eu soube que eu me interessava em mostrar o meu corpo. Eu tinha um espaço muito cômodo com isso, era um momento muito confortável para mim. E depois eu percebi que eu gostava de certas coisas, de algumas partes do corpo. E primeiro eu pensava que era somente sexo apaixonado. eh, Muitas vezes eu me interessei por tossem, eh, mordidas, talvez movimentos agressivos, movimentos, corporais agressivos que eram muito orgásmicos para mim. Depois eu conheci um pouco, sobre BDSM, depois, eu talvez percebi que eu gostava muito dessas kinks e eu li algumas publicações, algumas postagens online sobre BDSM, o que era, e depois, eu comecei a viajar um pouco mais, a conhecer mais coisas e depois, eh, comecei a me sentir mais confortável com esses aspectos da sexualidade. Eu também, gosto do poliamor, é muito importante, porque me permite explorar e construir confiança com outras pessoas e usar ferramentas de comunicação melhores na minha vida. Eu comecei bem cedo, mas é somente agora que eu me sinto mais confortável, mais confiante com essa parte da minha sexualidade. The world is Obrigado por very big, compartilhar com a very gente. Eu acredito que o mundo do kink é muito grande e temos várias coisas para aprender, para explorar e para, aumentar a nossa confiança também. Então, talvez dentro de 2 anos possamos falar ainda mais sobre muitas questões que não são mencionadas agora. specific kink practices, whether Eh, it's Tem alguma prática específica de kink como, with women or bondage, multiple flogging, women. já Certainly, tivemos as human behaviors, we're replicable. registros disso But desde o we haven't really começo da really história seen humana, when we go back to mas books and history quando lemos what os livros de inspired história para many people tentar to explore saber quando começamos a ter uma kink. cultura ou uma It is comunidade probably relacionada going com back kink, centuries. não, encontramos And with registros that, até o I would começo do really século need some passado. Então, certain quando roles começamos and a ter uma responsibilities comunidade, that we temos certos have papéis, of responsabilidades, being part funções of para that cada um, community. So formando can parte you dessa tell us a bit comunidade. more about Então, você poderia nos contar um what pouco kink mais sobre community o to que you? significa uma comunidade kink para você especificamente? Sim, eu acho que realmente é uma palavra nova, é um termo novo relativamente. E eu acho que uma coisa que é verdadeira é que quando você explora uma das suas kinks, somente uma, você abre uma porta para um mundo novo. É uma coisa que já forma parte da minha vida, mas também, no meu caso, ter uma comunidade me permite me expressar abertamente e também resolver alguns traumas que eu tive no passado. Também as kinks são um reconhecimento das coisas que eu gosto de fazer, uma forma muito pura de reconhecimento dos meus sentimentos, da minha exploração. Isso me permite também criar uma confiança maior com outras pessoas. Especificamente, ter o apoio da comunidade, eu acho que é importante para minha experiência pessoal, porque no meu país, no Paraguai, temos muitas pessoas que se sentem isoladas, né, ou que tenham talvez vergonha. Na verdade, eu não tinha vergonha, mas eu me senti envergonhado pelas atitudes de outras pessoas que não eram corretas ou que eu não sentia que eram corretas. Então, é importante ter uma rede de pessoas que são abertas a esse tipo de expressões, e isso também inclui as pessoas e as decisões que elas tomam. E eu acredito que é uma parte extremamente normal da nossa vida. Então, nessa interseção com o HIV e com o movimento para o bem-estar, o wellness e os direitos sexuais, precisamos, aceitar e reconhecer as nossas próprias experiências. E na comunidade podemos
encontrar essa validação que precisamos. Normalmente procuramos essa aceitação em casa, mas dentro da comunidade podemos falar, sobre tudo o que pensamos. E nessas comunidades podemos também encontrar muita mais alegria nas nossas vidas e nas nossas práticas, porque todos os tipos de sexo e todos os tipos de atividade têm algum risco. Todas as atividades que fazemos na vida têm um risco, e o sexo pode ter um risco, porque não existem muitas vezes opções para pessoas que queiram ter uma vida sexual saudável. Então, é daí que surgem essas experiências sexuais com risco, mas eu não acredito que nenhum tipo de relação sexual deveria ser perigosa. Eu acho que, na minha opinião, sempre deveriam ser celebrações. Você falou sobre validação, eu acho que é muito importante, porque não importa quanto tentarmos como seres humanos ser mais maduros e não procurar a aprovação dos outros, mesmo que isso não seja mais importante, também é muito útil ser aceito dentro da comunidade, participar de uma comunidade que te entende, que não te julga, e eu acho que isso é ainda mais importante para Kinkster, as pessoas que praticam Kinks, porque quando crescemos e sentimos que os nossos desejos e fantasias não são conformistas, temos alguns assuntos muito sensíveis e é muito importante encontrar comunidades que nos aceitem e que proporcionem os espaços de experimentação que precisamos, para que você possa realmente contar com um ambiente seguro e saudável. Também tem uma coisa que é muito comum, na comunidade, que é importante, por exemplo, quando temos pessoas que praticam kinks dentro da comunidade, se um deles não está respeitando o consentimento, comunicação, e a reputação deles é que eles não estão cumprindo com as regras da nossa cultura, a reputação deles fica conhecida na comunidade rapidamente. Então, essa é uma boa forma de proteger os membros da nossa comunidade. Isso também faz com que os membros saibam que, se não forem respeitadas as regras com muito foco e atenção, isso poderia ser muito prejudicial. Então, justamente essa é a parte da nossa intenção. Eu acho que a comunidade aqui também precisa aceitar os seus membros e validá-los. Você falou sobre comunidade, eu sei, como eu mencionei, eu conheço você desde 2012. E eu sei que você é um ativista para os direitos, gays, para a saúde da comunidade gay. Você continua, com as suas atividades no Paraguai, na América Latina. Houve algo que você tenha aprendido do kink ou da comunidade kink que tenha sido útil para você no seu trabalho de ativismo, no seu trabalho diário de ativismo para os direitos das pessoas gays e pela nossa saúde? Bom, não sei, eu acho que tudo isso também poderia extrapolar para outros aspectos da nossa vida. A nossa experiência aqui, que poderia ser utilizada para melhorar o consentimento e a comunicação. E isso pode ser feito quando talvez dirigimos, estamos na fila do supermercado, para pegar um ônibus, respeitar os limites das pessoas, respeitar as preferências dos outros. Eu acho que é uma experiência muito produtiva para a maior parte das pessoas. Ser um Kingster ativo me ajuda a criar relacionamentos com mais confiança, mais abertos. Então, eu acredito que isso tem me ajudado muito. E se eu sou um parceiro, amigo, puppy ou toy boy, eu agora julgo menos as outras pessoas e eu ativamente tento permitir que as pessoas se aproximem. E na comunidade kink também aprendemos muito sobre consentimento, palavras seguras,
e criar esses espaços livres de julgamentos e preconceitos. Eu acho que muitos adolescentes na América Latina vivem um nível muito alto de violência, que também existe no mundo todo, mas está afetando a forma em que os jovens interagem com os seus, colegas e com outras pessoas. E, no meu caso, eu também transfiro essa experiência para cenários da vida real. Eu já realmente sofri por causa de abuso e eu acho que existe uma necessidade para redes de apoio maiores. E acredito que precisamos, aceitar as pessoas e a ampliação das suas identidades. É por isso que precisamos nos empoderar e compartilhar as nossas histórias, e nada disso deveria ser feito com perigo. Então, essas são questões muito importantes para a comunidade. Muito obrigado. Eu acho que você falou sobre muitos assuntos importantes e uma coisa que eu queria destacar é que com Kink, devido a que existe a necessidade de estar abertos e adotar outras coisas que não são tão conformistas e convencionais, é criada uma cultura onde, pelo menos, esperamos que não exista julgamentos e preconceitos. E se aprendemos isso e aplicamos ao trabalho que fazemos com, o envolvimento dos membros da comunidade, eu acho que isso também poderia ser um aprendizado da nossa cultura e do nosso espaço, que eu acho que não é só beneficial, mas também é essencial para a nossa comunidade geral. Então, obrigado por mencionar isso e também muito obrigado por responder a minha pergunta. Então, gostaria de agradecer aos nossos 3 convidados, pela conversa que tivemos até agora. Eu me sinto contente comparando a sua experiência e a sua formação. Eu acho que é muito enriquecedor para a nossa conversa. Apesar de que eu não esteja abordando esse tema ou essa sessão de um ponto de vista médico, ainda assim podemos mencionar alguns fatos científicos. Já vimos e já lemos que o kink e o BDSM estão relacionados com resultados positivos para a saúde. E na publicação de medicina sexual, foi dito que as pessoas que praticam kinks têm melhores pontuações em alguns indicadores de saúde sexual, são menos neuróticos, são mais abertos, também foi demonstrado que têm mais segurança e confiança nos seus relacionamentos e também foi demonstrado que as pessoas que, eh, sentem dor ou sensações físicas não convencionais, têm um estado mental similar ao da meditação, da yoga, então também tem benefícios físicos e mentais, se feito de forma correta e apropriada. Então, eu acho que é muito importante ter essa questão do consentimento como uma prioridade para nos sentir melhor com nós mesmos. Então, precisamos fazer com que o mundo seja mais kink, tão kink quanto possível. Então, agora podemos abrir o nosso espaço, o nosso fórum para os participantes, para que o público faça suas perguntas. Eu vejo que muitos fazem perguntas e comentários no chat. Eu gostaria de agradecer aos palestrantes, porque alguns de vocês também responderam as perguntas pelo chat. Então, agora eu vou prestar mais atenção à sessão de perguntas e respostas. Para os participantes, vocês podem encontrar
o botão de Q e A, perguntas e respostas na sua tela, onde, as perguntas podem estar dirigidas a um dos convidados ou a todos. Então eu acredito que é importante que vocês escrevam todas as perguntas ali. Então, se não for uma pergunta específica, pode ser uma pergunta geral e qualquer um de vocês pode responder a pergunta. So there's a, I think there's a question for, oh, now because I'm getting more questions, my screen is moving. Então agora estão aparecendo mais perguntas ainda na tela. Um, Someone is saying that they would love to hear, Tem uma pessoa que diz que gostaria de saber sobre as coincidências, as histórias relacionadas com HIV e com kink, especificamente, quando o kink era relacionado como uma atividade de risco durante os primeiros anos da pandemia de HIV. Então, se algum dos nossos convidados tiver alguma opinião sobre isso, por favor, né, vocês podem responder essa pergunta. Sim, eu gostaria de oferecer a minha perspectiva e temos a história local de São Francisco, que é onde eu moro, que tem uma informação importante sobre isso. Eu acho que a comunidade aqui, em que todos os que também têm HIV, como eu, por exemplo, temos um sistema em São Francisco onde as pessoas estavam ficando doentes e morrendo por HIV e por AIDS, e tinha um sistema implementado de que os produtos de couro e os objetos de kink não fossem, dados à família, não fossem queimados nem jogados no lixo. Nós tivemos um sistema, que foi criado pelo Mister S, Alan Selvey, é por isso que se chama Mister S Leather, para que esses objetos de kink fossem, distribuídos entre a comunidade em vez de jogados fora. Também temos, pessoas na comunidade lésbica que também ajudaram muito as pessoas gays e os homens que morreram de HIV e AIDS naquela época. Então, tínhamos muitas redes de apoio para cuidar uns dos outros. E o que surgiu de tudo isso, as manifestações contemporâneas disso são, o PrEP, por exemplo, a Team Friendly Organization, que também é uma organização na qual eu participo, onde estamos tentando lutar contra o estigma e eliminar essas barreiras, não só usando a ciência, mas também compartilhando nossas histórias pessoais, informações educacionais e fazer com que tudo isso seja levado em consideração, porque os homens gays brancos não são os únicos que podem contrair HIV, não são os que têm mais risco também. Queremos que as conversas sejam mais acessíveis, que a prevenção seja mais acessível e que a mensagem não seja "não faça sexo", mas precisamos falar sobre os riscos para garantir que não as opções não sejam de zero risco, mas falar que o risco existe. As pessoas que usam drogas existem, as pessoas que têm HIV também existem, também são indetectáveis, intransmissíveis, e precisamos falar sobre todas essas lições já aprendidas anteriormente. Obrigado. Quando eu estava me preparando, eu estava também, lendo sobre a história do kink e para acrescentar uma coisa ao que você falou, eu li muito que eh, as pessoas que eram kink no começo da epidemia da AIDS, eram as mais culpadas pelo resto da comunidade sobre a ampliação, e o contágio de HIV. Então, muitas pessoas gays também estigmatizavam as condutas e os comportamentos kink por causa disso. Mas eu acho que apesar de que as coisas estejam mudando, isso não significa que o estigma já não exista mais. Eh, mas eu acho que também o trabalho que estamos fazendo provavelmente vai ajudar a eliminar esse tipo de estigma e discriminação. Temos uma pergunta para o Zach. Zach, a pergunta diz aqui: então, eu já ouvi a frase: "Me dê a sua carga positiva", muitas vezes. Isso, não é uma coisa que eu goste muito, mas eu entendo porque é um tabu. Eu sei
uma pessoa que é indetectável e não pode transmitir. Então, normalmente, eu não julgo, mas a moral da história é que tudo que poderia ser um fetiche, até um fetiche com HIV, pode ser feito de forma segura. Essa foi uma declaração, não foi uma pergunta. Bom, eh, tem uma pessoa que já tinha colocado uma pergunta aqui que eu respondi, e a primeira pergunta foi o Mark que perguntou. Eu gostaria de saber como isso se relaciona com HIV e com fetiches relacionados com HIV. E também tinha uma pessoa que era dependente de metanfetaminas e é claro que apreciamos muito o fato de que tenham sido tão vulneráveis para colocar esse comentário. É claro que o kink tem riscos de lesões ou até morte se existe algum acidente ou se acontece alguma coisa. E sabemos que existem muitos tipos de kink diferentes. Basicamente tudo pode ser uma kink. A gaveta da minha cozinha também poderia ser uma kink, mas, eh, as pessoas que procuram ter HIV, sabemos que existem essas pessoas e que têm até vontade de estar com uma pessoa que tem uma carga detectável, baixa, ou não que não existe, né, mas ainda tem esse tipo de que não podemos tentar envergonhar as pessoas que têm esse tipo de fetiche, podemos perguntar para eles por quê, o que eles estão procurando, qual é o estado mental deles, se eles estão procurando o kink para fazer algum tipo de catarse, eh, também falamos sobre a superação dos traumas e criar novos espaços mentais, mas sabemos que para outras pessoas o HIV não é uma barreira. Sabemos que o medo dessa doença antes de que eu nascesse, bom, eu nasci em 1990, em 1988, então vocês sabem quantos anos eu tenho, mas as pessoas antes de mim, quando falávamos sobre HIV, não pensavam mais que era uma sentença de morte. As pessoas que têm HIV podem ter uma vida longa e saudável, é parte da sua vida cotidiana, está sob controle, mas também sabemos que para outras pessoas ainda é um tabu, existem muitos mitos, falta de educação, eh, falta de compreensão também, mas, não podemos envergonhar nem julgar as pessoas. Eh, eu sei que existem pessoas que têm fetiches e querem, estar expostos a pessoas que têm uma carga de HIV, mas eu acho que não Thank you. podemos Thank you, Dr. Miller. julgá-las, elas precisam somente se And divertir. again, I think we have recurring themes about really informing Sim, ourselves falamos, and constantemente observing sobre a importância de nos the informar, effects of all behaviors, right? e And saber and quais being são, aware, right? as consequências também One of the dos things that nossos we talked about on comportamentos, this estar last event, cientes but de also tudo isso. involving adults, and as adults, we are always encouraged Nós somos to adultos just que, be aware, make estão informed dando seu decisions. consentimento, precisamos Even tomar though decisões they don't want informadas, to, as and pessoas they querem, fear, they don't. testar os But seus as people limites, ver have até onde elas the podem chegar e opportunity elas todas têm o direito de fazer to be well isso informed, num espaço and seguro e what we com hope to do with acesso à that event informação, e é is isso que nós bring that esperamos information, que hopefully que guiding possamos fazer people agora. Então to precisamos dar understand what the informação, first is a consent levar as in pessoas a place, espaços seguros, where you can virtuais ou físicos, dependendo do que elas estão fazendo, onde elas possam realmente explorar tudo o que querem. Tem o Planned Parenthood, que é uma agência nos Estados Unidos que tem uma frase que eu adoro, que se aplica muito ao consentimento e ao kink também. Então, você precisa dar o seu consentimento, então tudo que você pode fazer você sempre pode falar que não, mesmo que você tenha dito que sim antes, você está se envolvendo e participando com entusiasmo e você sabe para que você está dando o consentimento, você tem uma compreensão profunda daquilo que você está fazendo. Tudo isso é muito importante. Você, precisa simplesmente praticar as coisas de forma segura. Não podemos fazer as coisas seguras sempre, mas sempre fazê-lo de forma mais segura é importante. Garantir essa segurança é a parte mais importante. Sérgio, se você puder dar uma olhada na sessão de perguntas e respostas, temos algumas perguntas em espanhol. Me desculpe, eu não entendo espanhol. eh, mas se você puder traduzir algumas das perguntas que estão em espanhol e respondê-las. Sim, sem problemas. Tenho aqui 2 perguntas. Tem uma coisa aqui
está relacionada com o sucesso da série Pose. Ajuda na informação sobre a história da AIDS? Sim, definitivamente ajuda. Estou procurando aqui se tem alguma outra pergunta em espanhol. Ok, outra pergunta que eu vi aqui é sobre as interseições de HIV e kink. Então, temos uma definição, precisamos de uma definição em espanhol sobre o que é kink, porque na América Latina temos essa ideia do que o que é kink. Normalmente usamos a palavra fetiche em espanhol ou em português até para descrever as kinks ou os kinks, nem sabemos se é o kink ou a kink, mas são as práticas, né. Então, nessa conferência também é importante abrir um espaço, eu acredito, para os tópicos que não são tão abordados, porque essas perguntas são legítimas. Nem sabemos quanto conhecimento, informações específicas ou evidências da comunidade ou aqueles dados científicos, muitas vezes essas informações nem cobrem esse tema relacionado com práticas kink, e nem com muitas questões de saúde e bem-estar. Então, eu acho que é muito importante abordá-las. Eu não quero ser repetitivo, mas eu realmente acredito que existem formas de associar as práticas kink com HIV, e isso já foi mencionado na pergunta anterior, então é muito importante, cada vez que tivermos dúvidas, procurar mais informações. Tem muitas pessoas compartilhando links aqui e pedindo que a conversa continue através de e-mail. Não sei se eu posso dar a minha informação de contato, mas eu estarei disposto a fazer isso também. Sim, Sérgio, definitivamente. No final da sessão eu vou colocar um slide com as suas mídias sociais e tudo, em caso vocês queiram entrar em contato com eles, e eu gostaria que os convidados que deram Instagram, Twitter, eu acho que também, o e-mail foi proporcionado, mas se vocês quiserem compartilhar mais informação de contato do que vocês já deram para mim, para que as pessoas possam falar com vocês, é claro que vocês podem fazer somente o que vocês quiserem e podem colocar também no chat. Então, eu vou colocar todos os links para a mídia social de cada um dos nossos convidados, para todos vocês. Em relação com o que o Sérgio falou, eu acredito que não mencionamos um tema importante. Esta sessão está acontecendo dentro de uma conferência que se chama HIV 2020. Então, é uma conferência que tem um slogan que diz que a comunidade está se apropriando do combate ao HIV. Então, isso significa que as comunidades mais afetadas, que têm a maior carga de HIV no mundo todo, são comunidades que cada vez menos estão envolvidas no combate e na resposta global ao HIV. Então, são comunidades de pessoas transgênero, profissionais do sexo, usuários de drogas, pessoas que vivem com HIV, obviamente, mas essa foi uma das razões principais pelas quais a equipe e as redes organizadoras decidiram fazer essa conferência HIV 2020 desta forma. Começou no mês de junho e vai durar até outubro. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade para convidar todos vocês a verem aqui o programa e realmente darem oportunidades para participarem em outras sessões. Então, a nossa sessão de hoje está acontecendo dentro dessa conferência, não é somente porque queremos falar sobre kink. Está acontecendo porque temos uma relação direta entre o estigma do kink e também o HIV, o estigma e a discriminação que existe em outras áreas. Então, existem níveis de risco diferentes, também temos informações de prevenção de riscos que agora estão disponíveis abertamente. Temos outra pergunta que apareceu aqui sobre como as pessoas que vivem com HIV são consideradas, qual a opinião da comunidade kink sobre as pessoas que vivem com HIV, porque no começo da epidemia, as pessoas kink eram afastadas e elas foram realmente isoladas do resto da comunidade, porque elas eram consideradas como se fossem
fossem essas pessoas que estivessem transmitindo o HIV, que era um vírus mortal naquele momento, e essa era a forma em que essas pessoas eram vistas pelo resto da comunidade. Então, por outro lado, em termos de direito e visibilidade, as pessoas kink sempre estavam na linha de batalha da frente, porque eles também tinham uma certa roupa, uma certa atitude, comportamentos. Então, enquanto elas estavam sendo afastadas e isoladas, ao mesmo tempo eles estavam na primeira linha de batalha, lutando pelos direitos e a saúde da comunidade. Então, eu acho que essa é uma razão pela qual nós temos essa sessão hoje, porque existe uma correlação muito grande entre as pessoas kink e o ativismo para HIV e os direitos sexuais. Então, eu acho que eu vou responder umas 2 perguntas antes de encerrar a nossa sessão. So there is a question about how has U equals U and PrEP. Temos uma pergunta sobre U igual a U e PrEP. Como é que U igual a U e PrEP tiveram impacto nas comunidades kink? Isso tem ajudado a reduzir os estigmas? Bom, engolir mais esperma, definitivamente, e o U igual a U tem aberto muitas oportunidades para jovens como eu, para que pudéssemos fazer coisas que antes eram consideradas ruins, pouco éticas, tudo que era estigmatizado antes, eu acho que, de repente foi aceitável, porque temos agora ferramentas de prevenção que não estavam disponíveis antes. E sabemos que muitas pessoas já morreram e muitas pessoas têm problemas de saúde graves, não por causa das suas decisões ou por causa da sua situação de vida, ou como as pessoas conservadoras definem, mas agora temos uma garantia, que permite que a gente aproveite a nossa vida sexual abertamente e que possamos promover o fato de que as pessoas, deveriam participar, fisicamente e mentalmente nessas práticas. Então, agora temos essa definição de U igual a U, que é indetectável, é igual a intransmissível, que eu acho que em português seria I igual a I, talvez. Então, temos, uma liberdade maior e todos sabemos que queremos engolir mais esperma, queremos, pegar cargas, transmitir cargas, queremos, que tudo isso seja feito abertamente e não queremos que barebacking, por exemplo, seja uma coisa considerada como um risco. Sabemos que o sexo natural, nós queremos que o sexo natural seja natural, é a sua decisão. Se você quer realmente transar sem preservativo, você deveria ser capaz de fazer isso. E então acho que para mim o sexo natural deveria ser considerado o sexo normal, porque, todos esses são aspectos muito importantes para nós. Esse ano eu vou fazer 27 anos, então, eh, para uma pessoa que cresceu sabendo como o que é o HIV e a crise global que o HIV causou, eu acho que é importante que essas mensagens de promoção do bem-estar, sejam uma prioridade na comunidade kink. Eu acho que somos nós os que temos as ferramentas necessárias para poder promover, esse movimento. Algum dos outros convidados tem alguma coisa que acrescentar sobre esse assunto? Sim, eu concordo com o Sérgio totalmente. Eu também gostaria de acrescentar que o tratamento como prevenção, como o que nós chamamos de U igual a U em inglês, PrEP, foi realmente promovido pelo CDC, que é uma organização americana que fala sobre os medicamentos que estão aprovados. Então, isso foi um avanço muito grande, porque dessa forma as pessoas que têm HIV intransmissível não sejam estigmatizadas. Então, como essas 2 coisas impactaram a comunidade, foi que elas ajudaram a reduzir o estigma, mas, eh, além disso, também precisamos mencionar que não estamos dando uma educação sexual adequada ou integral. Os preservativos podem ser úteis em alguns casos, mas também vemos que, tem índices muito altos de doenças transmissíveis sexualmente, porque o preservativo e o PrEP não ajudam para tudo, não protegem contra tudo. Sempre temos riscos, mas tudo está baseado na comunicação e, sobre
e na conscientização, que também é essencial para todos nós. Bom, uma das perguntas que apareceu também na sessão de perguntas e respostas é a seguinte: tem uma pessoa falando sobre como eles podem unir como eles podem unir a sua atitude anti-estigma e antidiscriminação com a vontade de participar em brincadeiras ou play racial? Eu acho que essa é uma pergunta que já apareceu em outros fóruns kinks. Por exemplo, como podemos conciliar isso com VAD, com play de estupro, por exemplo, ou essa ideia de ter, por exemplo, um dono e um escravo. Então, temos problemas sociais de desigualdade, estamos contra essas coisas na nossa vida cotidiana, mas talvez quiséssemos usar essas noções na nossa vida kink. Então, é válido que exista essa dualidade e que eles queiram unir essas duas áreas da sua vida. Então, os convidados podem responder essa pergunta se eles têm alguma experiência relacionada ou têm alguma coisa a dizer. Hi. Yes. I believe that what you mentioned is so important because Bom, eu I acho que essa é uma pergunta super importante, porque como eu disse antes, eu tive uma experiência some traumas of abuse and kink, porque eu tive problema com abuso físico. it just gives you the opportunity to Eu reclaim acredito que as práticas kink te dão a oportunidade de ser dono da sua própria narrativa, da sua própria história, mas também da forma que você desfruta do sexo. to the rape fantasy that we know sometimes Então, as pessoas têm but it is perceived by uma sensação sobre como o que é errado é percebido pelas pessoas que não são kink ou não se identificam como tal na sociedade. Mas temos, por exemplo, a liberdade de discutir sobre o consentimento, é uma oportunidade de ensinar para as crianças, por exemplo, a importância do consentimento, de não fazer as coisas sem conhecer os limites dos outros e muitas vezes temos práticas sexuais que podem ser consideradas agressivas, mas você pode decidir os seus limites e com quem você quer fazer isso. Então, são decisões que mudam as ideias de uma pessoa como eu, que pode se conectar melhor com os outros se decidimos que eu quero que alguém abuse de mim, isso pode ter sentido para outras pessoas, pode fazer sentido para outras pessoas. Então eu não quero ensinar ninguém, eu não quero ensinar para ninguém, mas o que nós queremos que todos saibam é que eles têm a decisão, eles têm o poder de decisão e para curar alguns dos seus traumas. Eu acho que esse é o maior benefício da minha experiência aqui. Obrigado, Sérgio. Yeah, I know as a trans man, Bom, como homem trans, that, colloquially we hear it as, coloquialmente, temos termos como tranny chasing, que é perseguir trans, ou tem pessoas que têm fetiches com pessoas trans. Então, isso tem a ver com a expressão de gênero e com brincar com a identidade de gênero e a fluidez de gênero também. Como homem trans, é verdade, eu tenho uma vagina, então é minha anatomia. E quando eu estou com pessoas com quem eu me sinto confortável, eu não tenho preocupações com brincadeiras, usar, brinquedos, linguagem, e tudo isso tem a ver com o conforto que eu sinto com as pessoas com quem eu estou brincando, o meu estado mental, o que me faz sentir confortável com o meu corpo e o que não me faz sentir confortável, mas eu tenho a necessidade de estabelecer esses parâmetros de segurança, e algumas pessoas não têm.
sabemos que quanto à linguagem que pode ser utilizada, temos um discurso social sobre o que está bem, o que está certo e o que está errado, mas o que vai além disso, e permite explorar áreas onde, as pessoas estão falando que não é correto, mas, tudo está relacionado com consentimento e a comunicação. O que eu faria com um parceiro que não é ensinado na educação sexual, do ensino médio. Então, tudo tem a ver com a comunicação. Se a comunicação não existe, somente estamos promovendo o tabu e fazendo com que seja mais difícil para todos nós. Eu acho que seria mais simples que isso fosse ensinado no ensino médio, você não acha? Sim, vai em frente, Amp. Bom, eu tenho muitas coisas a dizer, então, por favor, me interrompa se eu falar demais. Bom, temos uns 8 minutos antes do final da sessão e eu somente preciso de 2 minutos no final, então ainda temos 6 ou 7 minutos mais. Ok, uma das coisas mais importantes relacionadas com kink é a raça, eh, estupro, eu acho que a representação e a interseccionalidade são super importantes. Eu sou gay, cis, branco e homem, então eu tenho todos os privilégios ao meu favor. E eu tento usar o meu privilégio, a voz que eu tenho, as plataformas que eu tenho à minha disposição, porque eu sou considerado amigável para a comunidade geral, a mídia, organizações, corporações como Google, YouTube, Twitter, e eu tento usar a minha plataforma não para contar as histórias das outras pessoas, mas para dar um espaço, uma voz, um retweet no Twitter para compartilhar as histórias das pessoas que passam por traumas ou têm uma perspectiva diferente, especialmente quando analisamos o movimento Black Lives Matter. Não é o meu trabalho falar sobre o racismo da minha perspectiva, porque eu não sofro racismo. Eu tenho ganho muitas coisas com o meu privilégio, mas, por exemplo, temos pessoas como Sandy, que é um dos líderes na Recon, é uma pessoa, negra, kink, e ele fala que ele é líder de uma grande plataforma kink, é muito importante, para as pessoas que não se veem refletidas na mídia o tempo todo. No meu programa ele falou sobre uma pessoa oriental, um cara oriental que chegou numa festa kink, ele não tinha roupa kink, ele entrou, ele queria perguntar se ele podia entrar na festa, porque ele pensava que ele não tinha autorização. E o Sandy é muito bom para a representação e ele apontou para um sinal que estava ali com um cara, oriental super sexy e falou: "Claro, você pode entrar". Ele falou 30 minutos depois, entrou um cara com 7 ou 8 amigos junto com ele que também tinham histórias diferentes, eles estavam muito empoderados, eles estavam usando, roupa kink. Temos pessoas dentro da nossa sociedade tão terrível que precisam ter uma autorização para participar. Então eu não posso compartilhar a história deles, mas eu posso permitir que eles compartilhem sua história e saber que todo o resto do mundo está ouvindo o que eles têm a dizer. Então, se vocês querem falar sobre raça, se vocês querem falar sobre cor, muitas vezes você não precisa falar sobre sua história, pode só escutar a história dos outros e depois compartilhá-la para que todos possam se sentir inspirados. Então ainda temos bastante tempo antes do final. Eu acho que isso é incrível. Eu sei que quando eu subi naquele palco e estava o Jack ali no público, que era um homem negro que tem HIV, ele estava no seu primeiro relacionamento gay, ele se casou com o seu marido, tinha uma visibilidade, tinha, uma realmente um orgulho de dizer que o Jack era a minha inspiração de vida. E realmente ele teve essa plataforma, ele teve a visibilidade, ele se apropriou disso, porque outras pessoas que reprimiram ele ajudaram a criar essa plataforma junto com ele, e realmente é isso que faz com que seja uma grande iniciativa, não foi por causa dele, foi junto com ele que foi criado tudo isso. Muito obrigado, Zach, Amp e Sérgio. Eh, eu eu adoraria falar 3, 4 horas ou mais sobre esse assunto, sobre esse único assunto, mas é muito importante, e o que eu espero com tudo isso é que nós possamos ter mais conversas parecidas, eh, falando também sobre HIV, ativismo, as respostas globais e os direitos das pessoas
a serem kink e a ter fetiches, eu acho que não muitas pessoas veem a relação entre as suas experiências com fetiches e o que nós fazemos no ativismo cotidiano dentro das nossas comunidades, sem importar que comunidade seja. Eu acho que com a reação do público, podemos ver que existe uma compreensão maior de como tudo está relacionado, a aceitação, comunicação, consentimento, todos esses problemas são super importantes. Então, temos 3 minutos e eu gostaria que cada convidado respondesse essa pergunta super rápido, o mais rápido possível. Então, 3 minutos, 1 minuto para cada um. Então, eu estou supondo que vocês têm mais de uma kink, mas se vocês tivessem que, deixar todas as suas outras kinks e somente ter uma, qual vocês escolheriam? It would be leather. Couro, definitivamente. Eu não posso viver sem couro. Leather. Puppy play, eu acho que é legal, não dá medo e faz com que muitas pessoas entrem na comunidade kink antes de levar muito a sério. Axilas, armpits, eu adoro elas e eu não tenho nenhuma vergonha. Axilas eu adoro. Vocês não me perguntaram, mas para mim é raw bondage. Nós queremos saber, nós realmente queremos saber. Então eu gostaria de agradecer a todos vocês. Foi uma discussão incrível. Eu gostaria de ter mais tempo, mas vamos poder criar mais espaços criativos para esse tipo de conversas. Eu gostaria de agradecer aos coordenadores e aos organizadores desta conferência HIV 2020 e também gostaria de agradecer a todos eles por coordenar e também gostaria de agradecer à equipe de interpretação que trabalha muito para garantir que esta conversa seja acessível para uma maior quantidade de pessoas. E como eu mencionei, também vou colocar o slide aqui com as informações de contato, a mídia social dos nossos convidados. Então, por favor, sigam eles por lá. E até a próxima vez. Muito obrigado a todos.